Como você acaba com a dor nas costas? Essa é uma pergunta que eu ouço muito e que as pessoas querem muito a resposta, e geralmente a gente apresenta uma série, né, de recursos para acabar com a dor nas costas, mas o mais importante é o que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. E uma outra pergunta que a gente faz muito, né, que eu ouço muito, é por que as costas doem. Então, para responder essa primeira pergunta, já tem um vídeo lá no nosso YouTube e já tem um vídeo no nosso canal no Instagram que já responde essa pergunta: por que as costas doem? Agora, como acabar com a dor nas costas, né? Como eu faço para acabar com a dor nas costas é o que nós vamos discutir aqui nesse vídeo de uma forma bem objetiva, bem direta, bem prática, para que você possa sim, aí no conforto da sua casa, começar a acabar com a dor nas costas. Então, o primeiro passo já foi dado, que foi você entender o porquê que as costas doem, tá? E aí a gente não vai se repetir aqui, porque já está no outro vídeo, mas quando você entende que quem provoca a dor nas suas costas é você mesmo, né? É você que está maltratando, machucando as suas costas, então fica mais fácil de você responder a segunda pergunta: como acabar com a dor nas costas. Então, para que eu pare de machucar, para que eu pare de atritar, irritar, inflamar as estruturas da minha coluna, as estruturas ósseas, ligamentares, cartilaginosas, nervosas, musculares, para que eu pare de danificar essas estruturas, é necessário que eu aprenda a usar as minhas costas. Então, como acabar com a dor nas costas? De uma forma bem simples, uma frase bem direta e bem rápida seria: usando as costas da maneira correta. Então muita gente vai dizer: puxa, mas é só isso? É, só isso. Se você usar as suas costas da maneira correta, se você parar de machucar, de inflamar as suas costas, elas param de doer. E aí, como é que eu faço para usar as minhas costas da maneira correta? Esse aí é um outro ponto que deve ser mais detalhado. A gente vai fazer vídeos sobre como usar as costas corretamente nas diversas situações do dia a dia, porque você tem horas que você está trabalhando, tem horas que você está estudando, tem hora que você está se divertindo, tem horas que você está dormindo, né, descansando. Então, para cada situação dessa, existe uma posição correta para suas costas. Existe uma forma correta de você usar a sua coluna sem que machuque essa coluna. Então, para responder essa segunda pergunta, né, como acabar com a dor nas costas, de uma forma bem direta, bem objetiva, é só você usar a coluna da forma correta. Eu sei que a maioria das pessoas não tiveram essa instrução, ninguém ensinou elas como se usa corretamente as costas, ninguém ensinou como se deita corretamente, como se pega um peso corretamente, ninguém ensinou como usar uma mochila corretamente, ninguém ensinou como varrer a casa corretamente, do ponto de vista postural, obviamente. Ninguém ensinou como sentar corretamente ao dirigir um carro, né? Ninguém ensinou isso, né? Então se ensina como dirigir um carro, mas não como sentar corretamente no carro. Se ensina como varrer a casa, mas não qual a postura correta para a coluna na hora de varrer a casa. Então isso é o que faz a grande diferença nas pessoas que definitivamente resolveram acabar com as dores nas costas. Quando a pessoa resolve, toma a decisão de acabar com a dor nas costas, ela tem que entender o porquê que as costas doem e, segundo, o que é que eu preciso fazer para as costas pararem de doer. Então, de uma forma geral, depois a gente vai em outros vídeos detalhar, mas de uma forma geral é você usar corretamente. Não existe outra fórmula, não existe outra situação para que você possa
acabar com a dor nas costas sem que você passe a usá-las de forma correta. Então você pode tomar o remédio que for, fazer o exame que for, usar o colete, o equipamento que for, você pode fazer o tratamento que for. Se você continuar usando errado a coluna, ela não para de doer. Ou vai parar por alguns dias devido ao tratamento, mas logo volta a ter novas crises. E claro que você quer resolver o problema definitivamente. Então nós estamos aqui justamente para te ajudar a corrigir definitivamente o problema e não de uma forma paliativa ou transitória. Então fica com a gente, acompanha a nossa série, né, de vídeos sobre como acabar com a dor nas costas de uma forma definitiva, que você vai ver que existem várias posturas que a gente faz todo santo dia e que essas posturas machucam, maltratam, inflamam a nossa coluna, as nossas costas, as estruturas internas que tem dentro da nossa coluna. Então, a partir de agora, você já sabe como eu faço para acabar com a dor nas costas. Qual é a resposta para essa pergunta? Simples. Usando a coluna da forma correta. E aí eu pergunto, você está usando a sua coluna da forma correta? Se a sua coluna estiver doendo, provavelmente a resposta é não. Você não está usando a coluna da forma correta. Se a sua coluna não está doendo, então existe sim uma possibilidade de você estar usando a coluna da forma correta ou em algum período de tempo, caso você esteja usando errado, ela vai começar a doer, tá? Então, pessoas que sofrem da coluna ou pessoas que não sofrem da coluna ainda, elas precisam sim aprender como usar a coluna. Uma para tratar, né, o problema, acabar com o problema, e a outra para prevenir, para evitar que o problema se instale. Então, para esse vídeo não ficar muito longo e a gente não perder, né, o foco do nosso tema, então é muito importante que você entenda isso. A partir de agora, só existe uma maneira de você resolver seu problema de coluna. Só uma maneira. Usando a coluna da forma correta, tá? Então percebe se quando você senta sua coluna dói, se quando você deita sua coluna dói, se quando você trabalha sua coluna dói, se quando você dirige sua coluna dói, se quando você faz tarefas domésticas, varre a casa, passa o pano, lava a louça, lava a roupa, se a sua coluna dói. Se a resposta for sim, né, for positiva, provavelmente você está usando a coluna errada na hora de fazer essas tarefas. E claro, como essas tarefas elas são rotineiras, são diárias, então todo dia você está machucando a sua coluna. E aí não tem estrutura nenhuma que desinflame se você continuar irritando aquela estrutura. Só para fazer uma comparação bem simples, se você tiver um corte na sua pele, se você cortar aqui o seu braço, né, se você cortar aqui a pele do seu braço, aquela ferida ela só vai cicatrizar se você não ficar irritando aquela ferida, furando aquela ferida, abrindo aquela ferida. Imagina se todo dia você vai lá e abre aquela ferida, né? Então ela nunca vai cicatrizar. Agora, se você para de irritar aquela ferida, ela tende a cicatrizar. É assim que funciona a coluna e é assim que se resolve os problemas de coluna. Parando de irritar, de atritar, de inflamar ainda mais a sua coluna. Tá ok? Então, se você achou que esse vídeo fez sentido, então curte esse vídeo, tá? Compartilha com as pessoas que precisam de informação sobre a coluna, de como acabar definitivamente com o problema de coluna, não de uma forma paliativa, mas de uma forma constante, né? De uma forma duradoura. E deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre coluna. Pode deixar seus comentários, tá? Aqui embaixo.
a gente vai respondendo dentro da medida do possível, mas a gente responde a todos, tá? É muito importante que você não fique com dúvidas, porque muitas vezes é uma pequena mudança de hábito que faz você sair de um quadro de dor para um quadro de, de conforto, né? Um quadro sem dor, um quadro confortável, ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.